quem você tem andado? Quem são as pessoas que influenciam? Quem são as pessoas que tocam o seu coração? Porque o que te influencia é quem você é. E aí nós estamos no sermão Casa de Betânia. E para quem estava semana passada, nós vamos aprender 3 perspectivas. A Casa de Betânia é uma casa paternal, é uma casa que tem intimidade e é uma casa devota. E aí, o sermão de hoje é sobre uma casa paternal. Por quê? Porque se você olhar nas Escrituras, Jesus ia lá e ensinava. Jesus ia lá e socorria. Jesus ia lá e passava tempo. Aquela casa era uma casa dos amigos de Deus. Então o que havia lá? Havia a paternidade de Jesus sendo derramada sobre eles. Porque eles sempre se encontravam dispostos a receber Jesus. Sabe qual é o problema? É que às vezes a igreja, ela recebe muito bem um dia e no outro dia ela simplesmente esquece que é sobre Jesus. E a Casa de Betânia tinha uma virtude. Ela recebia tão bem, mas tão bem a presença de Deus, que Jesus teve que corrigir Marta. Ela estava tão preocupada em receber bem a presença. Só que nós às vezes, um dia nós temos uma mesa de banquete, nós desejamos o Senhor, mas no outro dia nós simplesmente esquecemos. E o que eu quero ministrar essa noite é porque às vezes nós estamos sentados aqui dizendo: nós queremos ser Casa de Betânia, nós queremos ter o DNA da igreja, mas nós não somos pessoas integrais. O que isso significa? Após o culto aqui não acontece mais nada. Você vem, às vezes você vem empolgado na igreja, e aí você vai embora, e se eu encontrar com você durante a semana, talvez não tenha nada de Jesus. E aí, Emmanuel, não é Deus na igreja, é Deus conosco, é Deus bem perto de mim, é Deus habitando em mim, é sobre conhecer a Deus e nunca mais desejar qualquer outra coisa. Eu só quero o meu Senhor. Talvez o que aconteceu com Jeremias, que ele falava: esse fogo que não me deixa te deixar, às vezes esse fogo nem existe mais em nós. Por quê? Porque nós convivemos com aquilo que não tem nada a ver com Jesus. E eu não estou falando sobre você entrar numa bolha, porque Jesus, quando orou em João 17, ele falou: eu não rogo para que tirem eles do mundo. Não é sobre ser tirado do mundo, mas é sobre aonde o seu coração está. Sabe, eu insisto em pregar outra coisa, mas o Espírito Santo só me diz: o coração da igreja está aterrado. Por quê? Porque a igreja se acostumou em vir ao culto, dei meu dízimo, levantei minha mão e fui embora. Cheque, eu faço parte do reino de Deus. Não, meu amigo, precisa se levantar uma geração integral, que aonde quer que eu te encontre, aonde quer que você vá, existe Cristo ali. Estão entendendo? Nós precisamos ser integrais. E às vezes o que acontece? De verdade, eu quero te ensinar. Eu sei, às vezes você chega no culto, parece que você não está entendendo nada que está cantando, você não está conseguindo entrar, você não está conseguindo conectar. Sabe o que chama isso? Amor rival. Você está tão contaminado com tantas coisas que você não consegue mais enxergar quem é Jesus. E durante a sua semana, você não construiu um altar onde Deus pudesse se revelar para você. Então, como você vai cantar para Deus se você não conhece esse Deus? Como você vai conhecer algo novo em Deus se o seu dia a dia não é um dia a dia de revelação? Então, o que é uma igreja paternal? O que é a casa de Deus? É uma casa onde existe revelação contínua de Deus. Vamos lá. Sabe, há muito tempo atrás, quando a gente começou a aprender isso, nós aprendemos a seguinte frase: quem fala de comida dá fome. Se a gente começar a falar aqui agora sobre um bom jantar, uma carne bem preparada, você vai falar assim: nossa, já estou com fome, que vontade de ir para casa, parece que eu já até imaginei o cheirinho. Como construir um lugar de contemplação de Deus? Quanto mais você fala de Deus, mais Ele se revela a você. Então, quanto mais você fala da palavra, mais fome você tem de Deus.
Deus, quanto mais fome você tem de Deus, mais Deus se revela a você. Por quê? Porque aquele que me busca me encontra. E qual é o combustível para eu buscar a fome? Então, o quanto impregnado a sua vida está de devoção ao Senhor, o quanto a sua casa, a sua vida, o seu relacionamento com Deus é vivo. Sabe, não está sendo muito gostoso pregar isso aqui, mas seria estranho eu dizer, eu amo vocês, família, se eu não dizer para você que se você não construir um altar de relacionamento na sua casa, você está enganando a si mesmo e corre o grande risco do seu Deus ser o seu próprio ventre. E aí talvez seja muito ruim, cara, talvez seja chato demais, mas cara, eu preciso te alertar, quem é o seu Deus? Se alguém passar 3 dias com você, ele vai sair com uma nova mentalidade de quê? Ele vai sair impulsionado para construir um negócio? Ele vai sair impulsionado para ganhar dinheiro? Ele vai sair impulsionado para ser um esportista? Ele vai sair impulsionado para ser o quê? Vocês estão comigo? A pessoa precisa sentar com você e ela fala assim, eu preciso conhecer Jesus, porque vocês são o sal da terra. Vocês precisam salgar a vida do outro a ponto de desejar o Senhor. Mas como eu posso salgar a vida de alguém se eu mesmo não conheço? O problema é que às vezes nós julgamos conhecer por causa de toda essa liturgia, sabe? Às vezes dá vontade de desligar tudo e falar assim, vamos lá para casa, sentar e abrir a Bíblia. Porque por causa disso aqui nós consideramos que nós estamos conhecendo o Senhor. Mas não! E de maneira nenhuma isso aqui é ruim, eu não estou dizendo que isso aqui é ruim, mas não coloque o fundamento da sua fé na liturgia que passou para você. Coloque o fundamento da sua fé em conhecer Jesus e ser achado nele. Porque a vida eterna é essa, que conheçam o Filho Jesus. E conhecer o Filho Jesus é muito mais do que isso. Então, Leandro, por que você está pregando? Porque eu estou tentando salgar a sua vida e eu vou te dar um norte para que você caminhe essa semana. Estão comigo? Sabe alguém que é integral? Integral. Ele é inteiro. Não existe parte de mim. Nossa, Leandro, mas eu trabalho. Trabalho para a glória do Senhor. Eu como, Leandro, come para a glória do Senhor. Mas você precisa exalar o cheiro de Jesus. Porque senão a gente chega aqui, nossa, Gregório, nossa, fulano, só que eles decidiram exalar Jesus. Eles não decidiram dar uma boa desculpa, eles decidiram exalar Jesus. E eu estou te convidando, saia da sua desculpa e vai exalar Jesus. Vamos lá, cara. E aí isso fala muito sobre quem está ao seu redor. Porque quem estava ao redor na casa de Betânia era Jesus e os seus discípulos. Era Marta que recebia bem a presença. Era Maria que era devota. E era Lázaro, o amigo de Deus. Então eles estavam cercados de pessoas que tinham fome de Deus. E isso gerava mais fome por Deus. Vamos lá, tem alguém comigo? Então, quem está ao seu redor? Eu queria ler um texto, Salmos, capítulo 101. Salmo 101, versículo 2. Verso 2. Salmo 101, verso 2. Amém? Seguirei o caminho da integridade, ou seguirei o caminho da perfeição, seguirei o caminho da maturidade, seguirei o caminho saudável. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro, ou na minha casa viverei de coração sincero. Meu Deus, preste atenção no texto. Ele está dizendo que ele vai seguir um caminho. E esse caminho é o caminho da perfeição, ou o caminho da maturidade, ou o caminho que é saudável. E aí, ele diz que esse caminho é um caminho onde você é integral.
aonde tudo que você faz exala Deus, aonde tudo é sobre conhecer a Deus, aonde cada ação, cada indivíduo, cada encontro é sobre quem é o seu Criador. Sabe, às vezes a gente fica falando assim, nossa, o movimento evangelístico, o maior movimento evangelístico é quando você carrega Cristo aonde quer que você vá. E nem sempre é sobre pregar o Evangelho, mas é sobre ter o cheiro do Cordeiro. E aí ele lança uma expressão: quando virás ao meu encontro? E aí o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Quando a igreja entender a integridade e viver somente para Deus, ela agora tem um estilo de vida maranata. Então ela pode perguntar: quando tu virás, Senhor? Por quê? Porque você é tudo. É tudo. Na minha casa eu sou integral. Faz sentido, gente? Então, um estilo de vida maranata. A gente usa muito essa expressão aqui. É um estilo de vida onde você é integral. Ou seja, você é maduro como Cristo é. Você está conhecendo Cristo dia após dia. Sabe, eu preciso te perguntar: o que você está vendo em Deus? Sabe, o que você tirou de lição do sermão passado, que você aplicou na sua vida e você está pensando até hoje? Deixa eu melhorar isso. E se eu te perguntar: o que você viu em Deus essa semana? Se seus lábios falharem, você precisa pedir para que Deus se revele a você. Porque é inconcebível você se intitular um cristão e não está vendo nada em Deus. E eu quero melhorar isso. Seu quarto caiu no chão, tremeu e viu Deus. Pode acontecer isso? Pode. Se você buscar, vai acontecer? Vai. Mas não é sobre isso. É sobre qual porção das Escrituras que você leu e saltou aos seus olhos e mudou a sua mente, mudou a sua prática. Qual é a característica de Jesus que você vislumbrou, isso te quebrantou e isso te fez vencer como Ele é? Vocês estão comigo? Sabe, durante essa semana, eu pedia muito para Jesus a sua humildade, sabe? Eu falei: Jesus, eu quero muito ser humilde como o Senhor é. Eu quero muito ser servo de todos os meus irmãos. Então, o que você está vendo? Eu estou vendo que Ele é muito humilde, cara. E aí, olha que coisa simples. Sabe que o Espírito Santo falou comigo? É a porção minha. Você está entendendo? É o que Jesus mostrou-se para mim em graça, e isso reverteu em amor para Ele. Olha que simples. Jesus andou quilômetros e quilômetros e quilômetros a pé para que o Evangelho pudesse ter chegado a nós, para que eu e você fosse salvo. Nossa, que coisa simples, mas isso me fez ser mais apaixonado por Jesus, porque Ele esvaziou de toda a sua glória e andou quilômetros a pé, todo dia, para que eu e você fôssemos salvos. Vocês estão comigo? Então nós precisamos gerar isso. Às vezes a gente, eu não estou entendendo Deus, eu não estou conseguindo, às vezes eu não tenho nem vontade de ir na igreja. Você precisa de um lugar de intimidade. Você precisa gastar seu tempo em oração e pegando uma perspectiva de Jesus e meditando nela até que ela se torne verdade em você. Então, eu não vim no culto hoje receber uma bênção de Deus, eu vim ser mais parecido com Ele. Romanos 12 diz que apresentei-vos. A palavra apresentei-vos significa que eu fui entregue e não tenho mais como voltar atrás. Apresentei-vos fala sobre quando nós pensamos na velha aliança, eu levava o meu cordeiro e eu apresentava ele para o sacerdote. Depois que eu apresentava o meu cordeiro, não tinha como eu falar: sacerdote, devolve aqui o cordeiro. E aí Paulo vai falar: apresentei-vos a Deus. Sabe, chega lá e fala: Deus, eu me dou a você, e eu não tenho direito de volta, pode me quebrar, faz de mim um sacrifício vivo. Para quê? Para que eu experimente
boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes, nossa, eu quero muito experimentar. Então se torna um sacrifício. Apresente-se a Deus e permita com que Ele te faça de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque não é sobre o quanto eu vou ser destruído por Deus, é sobre eu ter as impressões digitais de Deus em mim, me fazendo de novo. O bom de descer à casa do oleiro e ser feito de novo é porque é o próprio Deus que faz. Então não há lugar melhor no lugar onde Deus está mexendo dentro de você. Mano, entenda comigo, a palavra ela fala um pouco sobre discipulado. Um pouco não, muito sobre discipulado. Só que até quando você vai viver daquilo que o outro está vendo em Deus? O que eu estou vendo em Deus é um sal para que você veja algo em você nele. Você está entendendo? E aí isso fala muito sobre o ambiente onde você está. Porque seria muito engraçado falar assim, nossa, o ambiente eclesiástico, o ambiente da igreja. Então, o DNA da casa paternal não é sobre a reunião dos santos no domingo à noite. É sobre a sua casa, é sobre a sua vida, é sobre o seu emprego, é sobre o seu coração ser integral. E aí, isso fala muito. Quem é que te influencia? De quem você tem bebido, comido? Quem tem o seu coração? Se ninguém, meu amigo, você precisa aprender com a casa de Jesus. Você precisa se submeter a alguém. E aí, quem é esse alguém? Ele precisa ser faminto por Deus para que isso gere fome em você. Estão comigo? Às vezes o discipulado ele é tão difícil. Porque, entre aspas, tá? É algo novo, mas nunca foi. Sempre teve discipulado na vida. Então, não é sobre... Você entende? Não é mais uma reunião na qual eu vou lá no Giovanni e falo assim, cara, põe no meu coração. Não. É sobre eu quero tanto ver o Senhor. Mas eu quero tanto ver o Senhor que eu falo, Giovanni, olhe para dentro de mim e vê se há em mim algo que eu tenho que mudar. Será que você pode construir em mim algo que se parece com Jesus? Será que você consegue se submeter o suficiente para que o outro construa Cristo em você? Nós precisamos estar totalmente submissos. Nós precisamos aprender o poder do segundo. Vou repetir, você precisa aprender o poder do segundo. O que significa isso? Muitas das vezes nós vamos no auge da inflamação do nosso ser o pioneiro, ser o primeiro, ser o que desvendou, ser o que encontrou a revelação. Será que você pode ter o prazer de ser o segundo? Só que para ser o segundo, você precisa renunciar a muita coisa. Por que às vezes nós fugimos de um contato onde nós falamos de Cristo, onde a pessoa confronta o nosso caráter, onde a pessoa contribui no molde? Porque isso foge, porque isso dói. Só que nós não precisamos fugir disso. E aí vocês entenderam por que eu comecei sobre conhecer a Cristo? Porque você também não pode substituir a sua vida com Deus com o outro. Porque aí virou a igreja. Virou vir ao domingo e achar que está tudo certo. E às vezes você começa a discipular e acha que porque você conversou com alguém está tudo certo. Não. Primeiro Deus. A pessoa está cooperando naquilo que Deus está fazendo. A pessoa está te ajudando, porque de certa forma ela já chegou em algum lugar que você ainda não chegou. Ela já é madura, ela já é experimentada. E o principal, ela está olhando de fora. Aprenda isso. O que mudou minha vida foi que um dia eu recorri a uma pessoa e eu falei, nossa, eu estou orando e eu estou lendo a Bíblia, mas eu não estou sabendo como lidar, e está acontecendo isso. E a pessoa falou assim, nossa, está tão simples para mim, porque é como se eu estivesse de fora e estou olhando por cima. Faz sentido? E aí ela pontuou algo e eu comecei a praticar e funcionou. Estão aí? Sei lá, cara, já ficou bagunçado, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Tá tudo certo? Então nós precisamos tanto ser discipulados como fazer discípulos. A nossa casa precisa ser uma casa que tem um vínculo.
Sabe o que a CMD não é? A CMD não é um clube. A CMD não é um ajuntamento de pessoas que se encontram no domingo à noite. Não, não é. Não é. A CMD é uma casa no qual as pessoas têm vínculos. As pessoas têm Cristo em comum. Elas têm a comunhão dos santos. Cristo em comum. E elas estão vinculadas pelo elo do amor, formando uma família espiritual, no qual eu e você somos irmãos de sangue, o sangue do Cordeiro Jesus. Nós somos os filhos, os irmãos mais novos de Jesus. Faz sentido? Só que para isso você precisa se submeter. E para isso você precisa ter um coração que não se ofende. Sabe? De verdade. Eu sei que às vezes a pregação está um pouco alfinetada, mas a melhor coisa que você faz é não se ofender e achar em você onde você precisa mudar, porque o coração ofendido te exclui da graça de Deus. Eu vou repetir: o coração ofendido te exclui da graça de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, fala o seguinte: que a raiz de amargura te exclui da graça de Deus e ainda contamina muitos. Além de te excluir da graça de Deus, você ainda contamina os outros. Por quê? Porque você se ofendeu. O que é ofender? É quando uma pessoa diz algo e você leva para o pessoal. E você só leva para o pessoal quando você considera que você é superior ao outro. Mas as Escrituras nos dizem: considere os outros superiores a si mesmo. Vamos lá, cara. Não é sobre quantos anos ele tem, não é sobre como ele disse: eu decido ser curado, eu decido me submeter, eu decido ter um filtro. Se o que a Ruth falou para mim, de certa forma, não coube, vai caber, porque alguma coisa boa eu vou tirar, mas eu nunca vou me ofender. Que muitas das vezes matou as pessoas que ministram é porque elas tinham que ser perfeitas. E a perfeição está na comunhão e não numa pessoa isolada, porque é Deus conosco. É bem interessante que Pedro dizia amar Jesus. Amém? Pedro alegava amar muito Jesus, só que tinha um problema. Ele amava Jesus, mas não amava o que Jesus ama. É impossível você amar a Deus e não amar o que Ele ama. Como assim, Leandro? Pedro, ele alegava amar Jesus, mas ele cortou a orelha de mal. Ele queria guerrear com os guardas. Ele fugiu e foi sentar lá na roda dos escarnecedores e se aquecer na fogueira dos inimigos. E depois ele foi pescar sozinho. Só que aí Jesus vem e fala assim: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala: tu sabes, Senhor. E aí, qual que é a frase de Jesus? Apacenta as minhas ovelhas. Não faltava amor de Pedro a Jesus, faltava amor de Pedro ao que Jesus ama, o corpo de Cristo. E aí ele diz assim: apacenta as minhas ovelhas. A palavra apacentar no original significa nutrir, cuidar do corpo e prover pasto. E Pedro, ele é o símbolo da igreja. Então muitas das vezes Jesus está vindo: e aí, igreja? No que diz respeito ao individual: e aí, igreja Andrei, tu me amas? Eu te amo. Ora, Maranata, ora vem. Ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Cuida do que eu amo. Cuide uns dos outros. Cara, se você pegar o Novo Testamento, em todas as cartas paulinas, em todas elas, Paulo fala sobre cuidar uns dos outros. Em todas. Eu queria ir com você em Jonas, porque muitas das vezes nós estamos como Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 10.
Só para você situar aqui o que está acontecendo no rolê aqui. Jonas foi pregar em Nínive e o povo arrependeu, beleza? E aí a gente vai ver aqui qual foi o sentimento de Jonas com o arrependimento do povo, beleza? Então Jonas capítulo 3, versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas capítulo 4, versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Uau! Por que Jonas não queria ir lá pregar? Porque ele não queria ver o povo arrepender. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eu quero dar um pause aqui. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui com Jonas? Ele falou: não, eu fugi do Senhor porque eu não queria pregar, porque eu não queria ver a sua misericórdia, a sua compaixão sobre o povo. E agora aconteceu o que eu sabia que ia acontecer. Então, se tem uma coisa aqui, é que Jonas conhecia o caráter de Deus. Só que eu estou muito chateado. E ele fala assim: eu queria morrer, certo? Agora o apóstolo Paulo em Filipenses 1, do versículo 23 ao 25, ele fala assim: eu me vejo em aperto. Eu queria estar com o Senhor na sua glória, mas eu prefiro viver por causa de quem? Dos meus irmãos, para que a fé deles seja edificada. Olha o contraponto. Jonas, eu quero morrer com essa compaixão sua. Paulo falou: eu prefiro viver, porque é muito bom estar contigo, mas é que eu conheço o seu caráter, e expressar amor ao Senhor é edificar a fé dos meus irmãos. Vamos continuar. Versículo 4. O Senhor lhes respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas não vai responder nada, ele vai cascar. Jonas saiu. Queria que você prestasse bem atenção nesse versículo. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Olha Jonas, ele saiu, sentou-se longe da comunhão, construiu uma casa para ele. O que você tem feito, seu evangelho? Às vezes, preste bem atenção, às vezes quando uma pessoa se exclui, automaticamente a gente quer ir lá: vem cá, o que está acontecendo? Será que eu te falei alguma coisa triste? O que você está sentindo? Cara, tenha discernimento, porque muitas das vezes essa pessoa está ofendida. E ela que saiu e decidiu sentar-se ao longe e construir um abrigo para ela. Então muitas das vezes a pessoa que se exclui, na verdade, precisa de um confronto e não de uma afeição. Vamos lá, tem alguém comigo? Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Quem está lembrando do início da oração aqui? Ué, eu preciso que Deus cobre. Não, se Deus mandou uma sombra sobre mim, eu estou muito alegre. Não importa se o caráter dele é compaixão e misericórdia e congregar com o povo. Se o Senhor fizer uma sombra aqui para mim, eu estou satisfeito. Você vê que Jonas, ele não olha para dentro de si e fala: Senhor, por que o Senhor está mandando uma sombra se eu estou indo contra o seu caráter? Muitas das vezes nós estamos buscando apenas uma sombra do Senhor. Quem está pegando? Às vezes você está aqui só: Senhor, me dê uma sombra, enquanto Ele está dizendo: vá congregar com o povo. Presta atenção. Versículo 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar.
Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tem. Estou furioso a ponto de querer morrer. Vamos lá. Mas a minha vida parece que está um caos. Eu tenho ido na igreja, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, eu ergo as minhas mãos, mas o Senhor não vem com provisão. Por que será? Deus, aprenda, Deus é pedagógico. Ele precisa te ensinar algo. Porque a gente vai ler aqui, talvez você ame mais a provisão de Deus do que o povo de Deus. Cara, eu vou repetir isso. E aí quando ele fez a sombra, uau, obrigado Senhor, eu sou muito crente mesmo, glória a Deus por isso. E aí Deus vem, você fala: eu prefiro morrer do que seguir a esse Deus. Porque você não ama Deus, você ama a provisão dele. E muito menos o povo. Vamos prestar atenção, porque eu achei isso aqui um absurdo. Mas o Senhor lhe disse, versículo 10, mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta. Em outras versões, você tem compaixão dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? E aí você percebe que o livro acabou, né? O que faria eu depois disso? Vocês conseguem entender? E aí, às vezes, quando você percebe que ele falou assim: você tem mais compaixão dessa planta. E aí, quando eu pensava nisso, eu falei assim: nossa, às vezes nós amamos, né, as coisas da terra mais do que o Senhor. Só que, enquanto eu estava orando, o Espírito Santo falou: não, você não ama mais as coisas da terra do que a mim. Você ama mais a si mesmo do que a mim. Meu Deus. Jonas não amava a planta. Jonas amava o abrigo que ele tinha, a sombra que ele tinha, o conforto que ele tinha. E aí quando Deus tirou, ele disse novamente: eu prefiro morrer. E Paulo, quando estava preso em um calabouço em Roma, ele falou assim: eu estou pronto para ser uma oferta derramada. Mas antes de eu ser uma oferta derramada, deixe-me escrever uma carta pastoral ao meu filho na fé. Para quê? Para prepará-lo, para cuidá-lo, para edificá-lo. Vamos lá. Então uma igreja paternal é uma igreja que tem vínculo. Então se a sua fé, ela balança, se o seu culto é incerto, se um dia você adora muito e no outro dia você nem quer vir na igreja, está te faltando igreja. E não o culto de domingo. Está te faltando um vínculo com os seus irmãos. Por quê? Porque eles vão gerar fome em você. Eles vão mostrar Cristo. E aí eu volto na pergunta do início do sermão: quem te influencia? Com quem você anda? Quem são as pessoas que você ouve? O que está ao seu redor? Com que você gasta o seu tempo? O seu esforço? O seu coração e os seus olhos estão aonde? No culto de domingo à noite? Deus me livre! Meu coração está no meu Senhor e no corpo de Cristo, que é a igreja. Porque é impossível amar o Senhor e não amar o que Ele ama. E aí, voltando para a historinha de Pedro, ele diz o seguinte, né? Tipo, no texto fala assim: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Mas no original, o que está falando aqui? Deus está falando, Jesus está falando assim com Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro está respondendo assim: eu gosto de você. Estava passando as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto de você. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que o Senhor falou comigo? Um amor imaturo só se torna maduro quando você ama o povo de Deus. Enquanto você ama só a Cristo, você gosta da provisão dele. Agora, quando você abandona a sua vida em prol do outro, você eleva-se à maturidade. Vamos lá. Você ama o Senhor ou você gosta dele? Porque a expressão amar é cuidar do próximo. E aí,
começaram um legado e deixaram um legado. O que isso significa? Legado é tocar na vida do outro. Não é fazer o que o Giovanni faz. É saber o que ele é e querer ser o que ele tem. E não por comparação ou para ser maior. É porque o que ele tem é Cristo Jesus. Porque ele é imitador de Cristo. Então eu quero o legado dele. Para eu acessar o legado dele, eu preciso tocar na vida. Eu não preciso ouvir todos os sermões dele e anotar detalhadamente. Não sou contra anotar, pelo contrário. Eu acho que você deveria anotar, porque quando você anota, você aprende muito mais. Mas não é sobre isso, é sobre tocar na vida, é sobre ir lá na casa dele, sentar e ver e aprender até com os defeitos dele. Então o legado é acessado por tocar na vida. E não é sobre como ele faz, mas é quem ele é. Eu não estou imitando uma metodologia como se a igreja fosse a Coca-Cola. Não. Eu estou tocando na vida, me submetendo e aprendendo, e consolidando. Sabe qual é o problema? Consistência. Vou repetir, consistência. Por que não tem consistência? Porque não tem relacionamento sólido. Quanto mais relacionamentos sólidos, quanto mais inspirado você for, quanto mais revelação de Deus você tem, eu estou ansioso para vir na casa de Deus. E presta atenção, eu não estou te chamando para queimar um dia, eu estou te chamando para queimar para o resto da sua vida. Não é sobre entregar tudo hoje, é sobre entregar tudo sempre. Não é sobre o Leandro com os seus 20 e poucos anos, que está muito empolgado. Não, cara. O que eu oro todos os dias é que com os meus 70 anos eu esteja aqui. E aí, vocês ainda têm fome? Vocês ainda têm fome? E Leandro, se a igreja continuar com 50, não for 300 pessoas, não tem problema, não é sobre a quantidade, é sobre o tamanho exato do que Deus quer. Eu não estou buscando algo grande, eu estou buscando o que Deus tem para nós. E o tamanho cabe a Deus. Então Deus me dá algo grande. Não, Deus me dá o que você tem. O que você tem é o que eu preciso. Se é 50, 50, se é 80, 80, se é 300, 300. Me dê o que o Senhor tem para mim. Se o Senhor me der mais, eu posso amar mais o ministério do que o Senhor. Se o Senhor me der menos, é porque está faltando amor pela porção. Está faltando amor pelo corpo. Então me dê exatamente a medida. Exatamente a medida. Eu quero te encorajar a pedir exatamente a medida. Eu falei um pouco sobre ser ofendido. Eu queria ensinar vocês, para encerrar, como não ser ofendido. Porque às vezes a gente acha que isso é uma frase legal, mas isso é tão sério. Eu acho que excluir da graça de Deus já foi muito legal, né? Mas, cara, de ouvir a expressão Beelzebub, sabe? Foi até a minha esposa que me corrigiu. Ela falou assim: você fica falando lá para fugir do Beelzebub? Tem gente que nem sabe o que é Beelzebub, você precisa ensinar. Então vamos lá em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 5. É 15. Lucas capítulo 11, versículo 15. Ainda bem que eu estou em casa, né? Que hoje o sermão está muito confuso. Não sei nem se vai para a internet. Lucas 11, 15. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebub, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Beleza? Então é daí que vem a palavra Beelzebub. O que está acontecendo? Jesus expulsou o demônio lá. Aí os caras falaram: ele está expulsando por Beelzebub. E aí Jesus falou assim: cara, não faz sentido. Como que um demônio vai expulsar outro? Uma casa que não está em concordância, ela vai cair, blá blá blá. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o Beelzebub. E o texto diz que ele é o príncipe. Príncipe significa o primeiro. Então Beelzebub é como se fosse o chefão do império das trevas. E Beelzebub significa o Senhor das moscas. O Senhor das moscas. Então quem é o chefão do império das trevas? O Senhor das moscas. E moscas se alimentam do quê? De feridas. Então se você fica ofendido e permite ser ferido,
Beelzebub vem e se alimenta. Como que ele se alimenta? Te intoxicando a ponto de você ser excluído da graça de Deus e da contaminar algumas pessoas. Sabe o que significa? Heresia. Um câncer no corpo. Então, um câncer no corpo é quando eu decido ser ferido e permitir que isso seja lambido as minhas feridas. Por isso que eu disse que as pessoas precisam ser confrontadas pelo caráter de Deus e não receber uma afeição, porque senão eu estou contribuindo em lamber a ferida. Faz sentido? Então, pelo amor de Deus, cara, nunca se ofenda. Ah, mas fulano não falou comigo, ciclano não me chamou para isso. Cara, para de sair da cidade, construir uma cabana, entra na cidade, abre a casa, bate na porta, fala, estou aqui fora, posso entrar? Igual hoje, nem fui convidado para o almoço, mas cheguei lá e falei, ei pessoal, vem almoçar. Vem almoçar aí, gente. Porque eu não vou construir o meu abrigo fora da cidade. Vamos lá, tem alguém aí? Será que vocês podem lembrar do início? Vai na casa do seu amigo, tenha mesa, tenha vida na vida, coma com ele, trabalhe com ele, ore com ele, leia a Bíblia com ele, mas pelo amor de Deus, não vive igreja nessas quatro paredes, vive a igreja integralmente. Essa é a mensagem de hoje. Viva igreja integralmente, porque se você viver a igreja nessas quatro paredes, o culto vai ser um caos. Por quê? Como você vai adorar alguém que você não conhece? Você só gosta, você não ama. Ama a provisão. E aí, para a gente encerrar de vez, para fazer bem sentido com o caso de Betânia, porque tem muito sentido, elas se submeteram. No que elas se submetiam? Elas se submetiam ao ensinamento de Jesus. Elas se submetiam aos pés de Jesus, porque quando elas precisaram de um milagre, elas não buscaram outro recurso a não ser o Senhor. E elas nunca se ofenderam, porque elas não se ofenderam com Deus pela demora dele. Vamos lá, alguém, cara. Elas não se ofenderam com a demora. Quando Jesus chegou, elas não falaram assim, saia daqui, você disse ser meu amigo, mas não estava aqui. Se elas proferissem essa frase, elas amavam a provisão de Cristo e não o Cristo. Vamos lá, alguém. Sabe que quando Cristo chegou, Maria deitou aos pés dele e falou, ah, se tu estivesse aqui, mas eu continuo sendo sua amiga, você continua sendo bem-vindo, porque eu amo você, não o que você pode dar. Vamos lá. Então elas se submetiam. Só que por que elas não se ofenderam? Porque elas aprendiam com Deus, elas recebiam bem a presença de Jesus e aprendiam com Ele. Então elas tinham uma revelação. Então quando foi necessário, elas não se ofenderam. E aí, por último, o que a igreja precisa é de um senso de pertencimento. Pô, é muito bom boas-vindas, o café de novos membros, se abraçar, mas a igreja precisa de senso de pertencimento. Então, para quem tem um boas-vindas, para quem tem um café dos novos membros, por que a gente se cumprimenta, por que a gente pergunta se está feliz, ama, manda mensagem no zap, por que a gente faz isso? Porque isso é um caminho para o senso do pertencimento. Então você precisa ter um senso de pertencimento. O que isso significa? Jesus chorou. Jesus chorou. Ele pertencia àquele lugar. Ele não visitava aquele lugar. Ele não abençoava aquele lugar. Ele pertencia àquele lugar. Então você não vem a CMD. Você pertence a ela. Você não adora Jesus, você pertence a Ele. Por quê? Porque você foi apresentado a Ele. Você se entregou a Ele voluntariamente, espontaneamente. E aí eu queria usar uma história muito boa. Quando eu estava meditando nisso, eu não sou bom de bola não. Lá em casa só meu irmão e meu pai mesmo. Só que quando eu brincava, eu era zagueiro. E isso me mostrou o Evangelho. Sabe por quê? O zagueiro é o primeiro a buscar a bola dentro do gol. O time tomou o gol, vou lá pegar a bola dentro do gol. Vou levar lá no meio de campo. Senso de pertencimento.
você precisa aprender a perder e a dar. Porque ganhar e receber você já sabe. Então você precisa aprender a dar. Você precisa aprender a perder. O que você perdeu em prol de outro? Mano, eu deixei de ter isso para que a outra pessoa tivesse aquilo. Sabe? Você não... Muitas das vezes a gente entra na igreja e toma um gol. Você é o cara que põe a mão na cintura e fala: ah, você também não marcou, você também não voltou, você não faz nada, você não toca a bola. Raiz de amargura apontando o erro dos outros. Sabe o que é senso de pertencimento? Vou pegar a bola lá no fundo do gol e vou falar: vamos lá. Não importa quem errou, o nosso time tomou gol. Não importa, não me importa quem errou. Importa que a gente vai fazer o gol agora. E não importa quem vai fazer o gol. O que me importa é que a gente faça o gol. Você quer ser crente, você tem que ser zagueiro, cara. Você não faz gol. E quando faz o gol, você tem que animar um pouco. Faz sentido? Então, uma casa com senso de pertencimento é alguém que aprendeu a dar e a perder.